Bem-vindos ao nosso programa e hoje iremos falar sobre investimentos. E a nossa convidada é Débora Skolmeister, sócia investidora da Integra Invest, um agente autônomo do BTG Digital e um dos principais agentes autônomos, administrando hoje mais de R$500 bilhão. Débora, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso programa hoje e vamos falar de investimentos no Brasil e no mundo. Hoje a taxa de juros aí a níveis inferiores a 3% tem feito o brasileiro coçar a cabeça procurando alternativas. E acho que esse cenário é um cenário que vai permanecer por um bom tempo. Débora, eu queria saber, você que está administrando mais de R$500 bilhão aí dos seus vários clientes, como é que você tem orientado os clientes no que tange aos investimentos? Quais são as opções? Quais são os tipos de investimentos e como é que eles podem alocar esses recursos? Bom dia, tudo bem, Tamer? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar conversando com você e estou à disposição no que for necessário aí para orientar os investidores. De fato, há uma preocupação hoje do investidor que saiu de altas taxas de juros. Até pouco tempo atrás a gente conseguia investir sem muita preocupação a 14%, e hoje a gente está caindo para uma taxa que provavelmente deve chegar em breve em 2,25, né? E talvez até o final do ano a gente tenha taxas sair na casa dos 2% ao ano aqui para o brasileiro, e isso é quase que uma ofensa, né? Então, o que nós temos feito para diversificar o investimento do cliente e buscar um retorno acima desses 2% que a gente está vislumbrando aí pela frente? Para ser assim mais simplista possível, existem 3 classes de ativos que a gente gosta de investir e olhar para o nosso cliente. A primeira é a renda fixa, uma renda fixa em que a gente avalia o risco, né, de crédito daquela renda fixa, seja um CDB, seja um título mais estruturado, seja o título do governo, seja uma debênture ou uma CRA. As rendas fixas têm as com imposto e as sem imposto. A gente prefere aquelas rendas fixas sem imposto, como uma LCA e uma LCI, que os investidores, a grande maioria, já mais ou menos conhece, né? São as letras de crédito de imobiliário e as de agronegócio. Depois a gente parte para aquela categoria de investimento onde a gente corre um pouco mais de risco de mercado, que são os multimercados, e a gente procura ter o cuidado de selecionar aqueles bons gestores que já se comprovaram no mercado financeiro e fizeram um bom trabalho, tanto no mercado em alta quanto no mercado em crise. Então, tem uma gama enorme de multimercados disponíveis para o investidor escolher dentro do seu nível de risco, os mais conservadores ou os mais agressivos. E a terceira classe, a gente pode falar que é a classe da renda variável, onde o investidor tem acesso, seja a fundos de ações, seja você comprar uma carteira de ações diretamente no Ibovespa. Tá? O cliente pode investir o seu dinheiro ou no fundo de ações ou via a renda variável diretamente, tá? Comprando as ações. E só para finalizar a parte de renda variável, você pode investir em fundos, a grande maioria aqui no Brasil, mas a gente agora tem uma grande classe de fundos também que investem no exterior, nos seus mais diversos mercados. Então, Débora, parece que tem assim, uma certa tendência do investidor a estar optando pelos títulos isentos de imposto, LCI, CRA, CRA, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para o nosso investidor que tipo de papel, como ele faz para adquirir, quais são os cuidados que ele tem que ter ao olhar para esse tipo de investimento que parece que rende um pouco mais aí que o CDB, né? Perfeito. Então vamos lá. A LCA ou a LCI, a LCA é letra de crédito do agronegócio e a LCI, letra de crédito imobiliário, tá? Essas letras são emitidas pelos bancos, a grande maioria dos bancos tem a emissão desses títulos, a grande maioria das plataformas tem disponibilizado para o investidor acessar esses papéis que são isentos de imposto e rendem a mesma coisa, vamos dizer, que o CDI.
ou que um CDB, porém com a vantagem de não ter imposto. Então, vamos dizer assim, se você investe num CDB que vai render 100% do CDI, você vai ganhar 2,25 no ano. Se você investir numa LCI com o mesmo 2,25, você vai ganhar mais, porque você não terá imposto em cima desses 2,25. Tá, mas aí, Débora, basicamente ele vai ter uma situação onde ele está correndo algum risco, que é o risco da empresa que emitiu esse papel, não é isso? Quer dizer, Isso. não é assim que não tem risco, ele tem um risco, se é uma LCA, uma empresa do agronegócio, que faz a emissão, e se ela vier a não pagar, você tem um risco aí. Eles estão garantidos, esses papéis? Tem algum tipo de A garantia? LCA e a LCI têm garantia do FGC, porém, não é uma empresa que emite uma LCA ou uma LCI. Os bancos é que emitem esse título, tá? Lastreado na sua carteira de crédito do agronegócio e na sua carteira de crédito imobiliário. Então, é um lastro que está dentro da carteira de crédito dos bancos e os bancos emitem lastreado nessa carteira, os bancos emitem esses papéis, tá? Essas LCIs ou as LCAs. Então, o risco não é da empresa, o O risco é risco do não é da banco empresa, é de um emissor que está... pacote, de títulos que estão nas carteiras de crédito do banco. O banco empresta para uma empresa do agronegócio, fica com aquele crédito e ele dá a oportunidade distribui esse crédito, vamos dizer assim, para a pessoa física. Só pessoas físicas podem investir com a isenção do imposto, tá? Se Entendi. uma pessoa jurídica comprar, vai ter que pagar imposto. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, Débora, porque está muito claro. Renda fixa, você tem algumas possibilidades de investimento, com o risco ou do banco ou do emissor, essa questão que a gente conversou. Aí você falou uma segunda classe, que é os fundos de multimercado. E aí a coisa complica um pouco, né? Sim, complica. Porque a quantidade de fundos de multimercado, a gente entra lá nos sites aí das plataformas de investimentos, Exato, aparece uma listagem enorme, né? E como é exato. que eu faço como investidor, eu que não conheço o gestor, como é que eu faço para saber que tipo de papel esses fundos de multimercados estão investindo? Qual é o risco que ele está correndo? Olha, vamos dizer assim, os fundos multimercados, eles não correm diretamente um risco de nenhum papel, risco de crédito, tá? Esses fundos, eles correm risco de mercado. O que é risco de mercado? Investem um pouco na bolsa, investem em índices futuros, investem comprando ou vendendo câmbio, investem no título do Tesouro. Então, é uma cesta de ativos dentro desses fundos que é gerido por casas que têm especialistas em cada segmento, né? Uma dica para um investidor que não conhece muito os fundos multimercados é, se não tiver um conselheiro, alguém para buscar recomendação, busquem aqueles gestores que já têm um tempo de casa conhecido, né, que são aqueles mais experientes que já estão no mercado há muitos anos, tem muitos gestores, fundos de grandes bancos, fundos de gestão de grandes assets, em que você pode escolher aqueles gestores que te dão mais conforto, nomes mais conhecidos que te dão mais conforto. Aí é importante ver o tempo de vida dele, o tempo que eles estão atuando no Muito mercado. importante ver o tempo de vida e o patrimônio que esse fundo tem. Tá. E aí o investidor ele pode procurar um apoio no seu gerente do banco ou numa casa como a sua. Quer dizer, Sem é dúvida. possível isso porque eu imagino que a grande maioria do brasileiro que estava acostumado a investir naquele papel do fundo DI, né? Como você falou, rendia 14%, era mais ou menos, não tinha muita diferença, talvez a taxa de administração. Hoje a escolha do fundo é importante, porque tem fundos que vão, me corrija se eu estiver errado, vão acompanhar mais a bolsa, outro vai acompanhar mais o câmbio. Quer dizer, depende de como ele faz a alocação do recurso, esse fundo pode render mais ou menos, ou pode ter mais risco ou menos risco, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Idealmente, essa é uma boa pergunta, né? Idealmente, o investidor deve procurar um conselheiro, seja o seu gerente do banco,
seja o seu assessor de investimentos, é muito importante que ele se apoie em alguém que tenha conhecimento nessa área, até para poder escolher um gestor que tenha mais o seu perfil como investidor. Porque hoje, Tamara, a nossa CVM, o nosso mercado financeiro é muito adiantado, né? O Brasil, a gente às vezes não valoriza tanto assim, mas o Brasil tem excelentes gestores e tem um excelente fiscal que é a CVM. Então, a gente tem uma gama de gestores muito bons nas plataformas e nos bancos. A gente não vê assim risco de mercado, de ter, olha, toma muito cuidado. Então, os que estão aí sobrevivendo e que têm um bom patrimônio, estão prestando um bom serviço, olhar a rentabilidade passada não garante a futura, mas mostra a qualidade do gestor, tá certo? Uhum. Então, você escolher um gestor, um bom gestor hoje na plataforma, e se você tiver o apoio do teu gerente ou do teu assessor de investimentos, te ajuda você a fazer uma boa seleção, porque tem aqueles gestores que são mais agressivos, que buscam mais um retorno em bolsa, portanto tem mais volatilidade, e tem aqueles gestores que buscam mais preservação de capital, não rendem tanto, mas rendem bem, só que mais retinho, uma curva que não vai tantos altos e baixos. Então, Débora, é importante que o investidor olhe o perfil do fundo, olhe o histórico do fundo antes de tomar uma decisão, porque na plataforma ele vai encontrar N, 50, 60, 100 Exatamente. fundos, o regulamento, quer dizer, é importante eu ter um aconselhamento, como você falou, mas saber que tipo de fundo ele está investindo. Agora, vamos falar um pouco de renda variável, que é uma coisa que a gente percebe que o brasileiro está começando a querer investir. A gente está vendo um movimento forte nas bolsas brasileiras. Perfeito. Quais são as alternativas em termos de renda variável? Eu queria também complementar a pergunta sabendo se é possível hoje o brasileiro investir ou acompanhar a rentabilidade de uma bolsa americana, por exemplo. Certo. Pois não. Realmente esse é um ponto muito importante. O mercado tem visto um movimento grande dos investidores, pessoas físicas, migrando para a bolsa de valores, ou seja, abrindo sua conta lá na corretora, aos pouquinhos, pulverizando seu investimento, comprando em ações, porque a gente não vai ter muito por onde fugir. Ou você fica, se contenta a ganhar 2% ao ano, ou você busca rentabilizar o teu patrimônio investindo em ativos de maior risco, ou seja, que tem mais volatilidade, por exemplo, entrando na bolsa de valores. Eu recomendo, de forma mais conservadora, o investidor entrar na bolsa de valores através dos fundos de investimento. Por quê? Ali você tem gestores experientes que já passaram por várias crises e que sabem o que estão fazendo, sabem escolher as empresas, fazem uma gestão com o olhar e com o cuidado para não perder patrimônio, assim ganhar o máximo que puder, né? Diferentemente de uma pessoa que está entrando hoje na bolsa, não sabe muito bem o que vai encontrar lá e não sabe muito bem que ações que vai escolher, né? Uhum. Dentro disso, voltando também um pouquinho para os fundos multimercados, quando você entra nas plataformas e mesmo quando você vai selecionar fundo nas plataformas dos bancos, você sempre vai encontrar lá o perfil de investidor. É importante que o investidor tente se enquadrar naquele perfil, porque os bancos já fazem essa seleção para você. Então você entra lá na plataforma de um banco e vê lá a gama de produtos que estão disponíveis para você comprar, seja multimercado, seja fundo de ações. E lá sempre tem lá um verdinho para o cliente conservador, um amarelinho para o cliente médio, para o cliente moderado, e aquele vermelhinho para o cliente mais agressivo. Então, ali meio que as plataformas já fazem essa seleção. Uhum. Voltando para os fundos, então, de renda variável, dentro dessa gama enorme de gestores de fundos de ações, a gente tem também os gestores internacionais hoje vindo ao Brasil apresentando os seus produtos e os seus fundos que são geridos 100% lá fora. Então, olha só que bacana, eu acho que o mercado brasileiro está amadurecendo, o investidor brasileiro está tendo mais tolerância a buscar, tendo mais paciência, a esperar um pouco os investimentos maturarem, ele vê o retorno dos investimentos, né? Porque você vai precisar agora de um pouco mais de prazo, não vai ser mais no mês a mês, vai ser mais agora ano a ano, e os investidores vão ter muito mais disponibilidade de produtos nas plataformas. Então, respondendo a tua pergunta,
Nós temos uma gama enorme de gestores de fundos de ações focados no Brasil. Eles mesmos já compram também um pouco de ações no exterior, tá certo? E você tem uma gama de produtos de gestores estrangeiros já disponíveis nas plataformas aqui no Brasil. Você pode investir em dólar e em reais. Agora, Débora, se eu quiser comprar, vamos supor, eu imagino que a Bolsa Americana deva reagir mais rapidamente do que as outras bolsas ao redor do mundo, porque a economia americana é mais dinâmica, ela tende a retomar de uma maneira mais rápida, e eu quiser comprar isso aqui no Brasil hoje, tá? Sim. Eu tenho um mecanismo que eu consigo colocar o dinheiro e ter esse investimento atrelado à Bolsa Americana, ao Standard Poor's, ao SP500. Tem sim. O índice mais conhecido da Bolsa Americana é o S&P 500, que é Standard Poor's 500. Por que 500? Porque pega as 500 maiores empresas americanas. Dentro desse índice, que é montado pela Standard Poor's, você tem lá a Apple, você tem a Facebook, você tem a Netflix, você tem o Amazon, as grandes empresas que todo mundo conhece aqui no Brasil, só que nunca ninguém investe nessas empresas, né? O índice S&P seleciona já para a gente as grandes empresas, aquelas que têm boa liquidez, aquelas que são importantes, né? E que têm capacidade para se manter no mercado, seja no mercado que for, seja na alta, seja na baixa, né? Então, como você falou, o mercado americano tem uma capacidade, é um mercado mais maduro, tem muito mais empresas que no Brasil e tem uma capacidade de recuperação mais rápida quando a economia volta de uma situação como essa que a gente está vendo, por exemplo, tá? O mercado brasileiro está andando muito bem, mas eu acho importante a gente também ter um olhar para o mercado no exterior, porque lá há a capacidade de crescer mais rápido. Então, uma forma simples de você começar a investir lá fora é entrando num fundo que investe nesse S&P. Tá? É um índice só, você entra e põe o teu dinheiro lá, é como se você estivesse investindo na Bolsa Americana. Eu recomendo que se entre nesses fundos nominados em reais, tá? Que tem um hedge do dólar, para você não ficar na exposição do dólar da moeda americana. Porque uma hora está para cima, outra hora está para baixo, então você pode ter alegria e pode ter tristeza. E quando você investe nesse índice, é como se você estivesse investindo um pouquinho em cada uma dessas empresas. E isso está disponível hoje nas plataformas de investimentos Praticamente todas. Eu acho que não existe hoje no Brasil nenhuma plataforma, nenhum banco que não tenha um fundo que tenha o S&P. É forma simples de investir lá. Eu só vou dar uma recomendação. Olhem as taxas de administração. A diferença que vai fazer de um fundo comprado num banco, numa plataforma, numa corretora, vai ser basicamente a taxa de administração, porque o S&P é um só. Aquele fundo vai comprar uma ETF, né? Esse S&P. E o investidor vai ficar tendo que cuidar da taxa de administração. Vai ganhar um pouquinho mais num, vai ganhar um pouquinho menos no outro, que vai dizer isso vai ser a taxa de administração. E você acha que há uma tendência do brasileiro passar a olhar esses mercados lá fora com um pouco mais de carinho? Com certeza, com certeza. Eu acho importante por uma diversificação. Você tem quando você faz isso, você tem uma boa correlação, uma descorrelação com o mercado brasileiro. Então, por exemplo, se por um motivo o mercado brasileiro cai, afetado por uma questão política, por exemplo, né? Então a gente tem uma situação aqui no Brasil que o político é complicado, a gente sabe disso, né? Tem muitas peculiaridades, particularidades. Uma situação política aqui no Brasil, a bolsa brasileira vai mal, nos Estados Unidos pode não ter nada a ver com o que acontece aqui no Brasil e lá vai bem. Então você tem um fundo que eventualmente aqui não está indo bem, mas você tem outro que está segurando e que está indo bem lá fora. Agora, Débora, para a gente encerrar a nossa conversa, investir lá fora deve ser coisa para rico, né? Ou esses Perfeito. investimentos todos que você colocou aqui, o cara tem que ter um patrimônio milionário. É isso ou existem Não. possibilidades para o pequeno e o médio investidor? Qual o valor mínimo que ele pode investir, não só lá no exterior, mas também nesses outros tipos de ativos? Perfeito. Olha, a coisa bonita das plataformas terem ampliado tanto aqui no Brasil e a beleza desses gestores estarem vindo para cá é que você tem acesso a tudo isso com um valor pequeno para entrar. Por exemplo, você consegue entrar
num fundo de S&P até com R$ 500, e você tem uma liquidez rápida, D1, D2, que a gente tem visto. Tem fundos que pedem um pouco mais, R$ 5.000, tá? Mas tem fundos que com R$ 500 você já consegue entrar R$ 1.000. E a movimentação mínima é de R$ 100. E tanto nos fundos de renda variável locais, quanto nos fundos de renda variável internacional, e quanto nos fundos multimercados também. Você tem para todos os gostos. Você consegue entrar com ticket pequeno, está disponível para todos os investidores em praticamente todas as plataformas, e isso para os fundos de renda variável, para os fundos de multimercado e também para as rendas fixas. Ou seja, é acessível ao pequeno investidor isso hoje. Quer É dizer, acessível ao pequeno a partir investidor. de R$ 500 ele já pode estar fazendo uma alocação de recurso. E Perfeito. para a gente fechar nossa conversa, você está otimista com o cenário aí, com a recuperação da economia? Parece que os dados da economia americana começam a vir positivos. O Brasil tem essa questão política, mas a bolsa está indo bem, está Sim, reagindo bem. Qual perfeito. que é a tua visão assim do dia a dia, que as pessoas estão te perguntando? Como é que você tem posicionado a orientação para o teu consumidor em termos de tendências aí? Perfeito. Eu tenho uma tendência ao conservadorismo, mas eu sou uma pessoa otimista. Então, 3 fatores assim que eu acho importantes que falam um pouco, que dão uma orientação para o investidor, né? Primeiro, a gente parece que já passou a parte mais forte da pandemia e os mercados vão começar a reabrir. Então, a gente caiu lá no fundo do poço e agora a gente está emergindo do fundo do poço e, na minha visão, um pouco mais rápido do que a gente esperava, tá? A segunda coisa, todos os bancos mundiais, inclusive no Brasil, injetaram recursos na economia. Então, a grande maioria dos bancos lá fora, e o Brasil, ainda que com grande dificuldade, estão investindo dinheiro na economia, dando dinheiro para as pessoas físicas, reduzindo suas taxas de crédito. Então, essa enxurrada de dinheiro na economia vai fazer com que a economia volte mais rápido, né? E o terceiro fator importante aqui no Brasil, a taxa de juros está muito baixa, está indo para um patamar muito baixo, que o brasileiro vai ter que sair da sua comodidade para poder remunerar melhor o seu patrimônio. Então, eu estou otimista, sim, eu acho que vai dar para ganhar dinheiro, ainda que talvez não naqueles montantes que a gente ganhava antigamente, mas vai dar para remunerar e ter uma taxa de juro real bacana aqui no Brasil. Tá bom. Eu queria agradecer muito a Débora Skolmaster, que é sócia da Integra Invest, uma das principais agentes autônomos do BTG Digital, pelo papo, e vamos falar em outros programas sobre fundo imobiliário e talvez fazer uma série falando de programa, de produto por produto, debentures, como é que funciona. Eu acho que foi um papo bem legal para você, Valeu. investidor, e a gente volta numa próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, Débora? Muito obrigada, Tamer. Um abraço a todos.